Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando para mais uma crônica da tarde, né? Pedindo a vocês desculpas. Ah, que saudade, quanto tempo, né? Quanto tempo que a gente não estava junto. Eu acredito que fazem aí uns 2 a 3 dias, mais ou menos, que a gente não se falava, mas graças a Deus que estamos aqui de volta. Eu quero já pedir perdão a vocês, né? Desculpas aí pela demora. Eu tive muitas coisas aqui para resolver. Em função disso, nós demoramos um pouco para estar aqui, mas louvado seja Deus que estamos aqui. E eu estou aqui muito grato a Deus, muito feliz por estar aqui com vocês. E vocês como é que estão, hein? Tudo bem? Tudo certinho? Glória a Deus. E a gente hoje tem uma palavra poderosa para compartilhar com vocês. Mas deixa eu cumprimentar um monte de gente que está chegando por aqui, meu querido Tiago Silva, né? Ô, Tiago, um abraço para você, que Deus te abençoe, irmã Roceline França, Adailson, o Adailson Pontes, lá de São Lourenço, lá na minha terrinha, né, Adailson? Um abração para você, meu irmão, que Deus te abençoe. O Cleiton Franca também está por aqui, né, meu querido amigo Cleiton, um abração para você, viu, Cleiton? Um abraço aí para toda a sua família, o Anderson Souza também. Que Deus te abençoe, viu, Anderson? Muito obrigado pelo carinho aí da sua audiência. A irmã Marinalva Soares também, a irmã Nadjane, Maurício Galdino também está por aqui, né, Maurício? Um abraço para você, que Deus te abençoe. A Joelma, de Aliança, também está aqui, ligadinha com a gente, Joelma. Que bom, seja muito bem-vinda, que Deus abençoe vocês. Enfim, a todo mundo, né, que está chegando, que está participando, e muito obrigado a vocês aqui pelo carinho, né? A Keila Maria dos Santos, oi Keila, um abraço minha querida, que Deus te abençoe. Keila inclusive é o nome da minha filha, né? Um abraço aqui também para essa irmã, que eu não sei quem é que está aí na tela, né? Irmã Ruth Alcântara, eu acho que eu conheço esse nome de algum lugar, né? Que Deus abençoe, irmã Ruth, está por aqui já chegando, essa é a mulher bonita, abençoada, que Deus me deu. A Mônica Sandra também está por aqui, né, Mônica? Deus te abençoe. O Eriston Vidal, que Deus abençoe, Eriston. Enfim, a todo mundo que está chegando, o nosso muito obrigado a vocês pelo carinho da audiência. Olha só, pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor me deu por esses dias e eu estive ministrando ela lá no nosso Domingão Maranata, né? E realmente Deus falou poderosamente ao nosso coração, e eu tenho certeza que muita gente foi abençoado, e eu quero hoje compartilhar com vocês essa palavra, né? Inclusive está aqui em Provérbios capítulo 17, o versículo 17. Tenho certeza de que Deus vai falar grandiosamente ao seu coração. Provérbios 17, 17, se você tiver mais alguém, chama aí para acompanhar essa palavra, porque eu tenho certeza que será bênção. Hoje nós vamos falar sobre algumas lições que devemos aprender acerca da amizade. Eu tenho certeza que você tem amigos como eu tenho, e nós vamos, à luz da Bíblia, aprender algumas lições importantes acerca das amizades. A Bíblia fala muito de amigos, né? E eu quero aqui fazer essa leitura muito conhecida de Provérbios 17, 17, que diz assim: em todo tempo ama o amigo, mas é na angústia que nasce o irmão. Eu estou com outra tradução que diz: em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Queridos, hoje eu quero mostrar para vocês, à luz da Bíblia, algumas lições que nós aprendemos acerca das amizades. Quando eu vou para a palavra de Deus, eu entendo que, e a Bíblia tem resposta para tudo, e eu descubro aqui o quão é importante a gente ser seletivo nas pessoas que nos cercam, porque o próprio Salomão vai falar que o homem de muitas posses tem muitos amigos. Salomão vai dizer aqui nesse texto, que é tão claro, que a gente pode amar um amigo em todo o tempo, mas na angústia a gente descobre um irmão. Olha que texto lindo. Em todo tempo você ama um amigo, mas é nos momentos de luta, de adversidade,
que você descobre que tem mais do que um amigo, você tem um irmão. Salomão diz isso, e isso é óbvio, isso é verdadeiro, porque quando tudo vai bem, quando a gente está andando por cima da carne seca, quando tudo está bem, amigo é o que não falta. É ou não é? Todo mundo é amigo. Até aqueles parentes que você não via há tempo, aparece. Quando você trocou de carro, comprou aquela casa que tanto sonhava, quando o dinheiro está sobrando lá na conta do banco, como é o caso do meu amigo Cleiton, que está aqui na live, né? Então, o que é que acontece? Amigos é o que não falta, é ou não é? Mas Salomão diz, em todo tempo se ama um amigo. Mas é na angústia, nas adversidades, nas tribulações, que nasce um irmão. O que é que eu e você podemos aprender na Bíblia acerca das amizades? O que é que nós aprendemos com a palavra de Deus acerca de pessoas que nós chamamos para perto? Em primeiro lugar, guarde isso com você. A palavra hoje é uma palavra estudo. Primeiro ponto. Amizades influenciam. Eu vou repetir isso aqui. Qual é a primeira grande lição que aprendemos acerca das amizades? Cuidado. Amizades influenciam. Eu falava no rádio por esses dias sobre duas verdades absolutas. Uma é um dito popular. E olha que para eu dizer que um dito popular é uma verdade absoluta, eu pesquiso muito, porque eu não concordo com essa tese de que o dito popular, a sabedoria popular é verdadeira. Nem tudo que se diz no dito popular é verdade. Por exemplo, o dito popular diz que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. É um equívoco, o conselho não é bom, é ótimo, né? Mas existe uma coisa no dito popular que se equipara com o que está na Bíblia em verdade. Que amizades influenciam. Você já deve ter ouvido esse dito popular, essa sabedoria popular que diz assim: me diz com quem tu andas que eu direi o quê? Quem tu és. É uma verdade absoluta. Me diz com quem tu andas que eu direi quem tu és. Você quer ver outra coisa que o dito popular diz que é verdadeiro? Quem anda com porco, farelo come. É uma verdade absoluta. Ande com um traficante, que eu tenho certeza que a polícia não vai no seu encalço achando que vai encontrar um cidadão. Ande com um assaltante de banco e você vai ver do que é que você vai ser chamado. O curioso é que a Bíblia trata disso. Isso é uma verdade, e a Bíblia fala isso. Por exemplo, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o versículo 33, eu vou ler aqui para vocês, Paulo diz assim: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Olha que texto maravilhoso. 1 Coríntios 15, versículo 33. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. E diante disso, a primeira pergunta que eu faço é: com quem eu tenho andado? Com quem você tem andado? Seja seletivo com as suas amizades, porque dependendo de quem seja, você pode ser influenciado para o bem ou para o mal. É por isso que, se você quiser crescer em todos os aspectos da sua vida, procure ser seletivo com quem você chama para perto, com quem você chama de amigo. Quer aprender a palavra de Deus? Ande com alguém que gosta de ler a Bíblia. Quer ter mais intimidade com Deus? Procure orar e procure andar com pessoas que oram. Quer crescer na vida, em todas as áreas? Procure estar junto de pessoas que têm essa mesma perspectiva, essa mesma visão, esse mesmo objetivo. Eu, por exemplo, quando estava na igreja envolvido com a música, eu sempre gostava de estar junto de músicos bons, de pessoas que estavam a anos-luz de mim, porque toda vez que eu estava com ele, eu crescia, eu aprendia, tinha sempre uma novidade. Então, cuidado, a primeira lição que nós aprendemos com amizades é ser seletivo com quem eu trago para perto, com quem eu chamo de amigo. Por quê? Olha o que é que diz Paulo: as más companhias corrompem os bons costumes. Me diz com quem tu anda, que eu direi quem tu és. Seja seletivo.
Não ande com gente fofoqueira, não. Você vai se tornar um. Não ande com gente maldizente. Você vai se tornar um. Não ande com gente que vive querendo aquilo que não é dele, aquilo que é dos outros, o invejoso, o orgulhoso, que você vai se tornar um. É o dito popular que diz, e a maior verdade absoluta do mundo, a palavra de Deus, confirma. Cuidado, as más companhias corrompem os bons costumes. Esse é o primeiro ponto que nós aprendemos acerca das amizades. O segundo ponto qual é? Boas amizades me levam para perto de Cristo. Olha só. No primeiro ponto, foi que eu falei que amizades influenciam. O segundo ponto diz o quê? Que boas amizades me levam para perto de Deus. Será que os amigos que você tem, será que as amigas que você tem, têm te levado para perto do Senhor? Qual tem sido o linguajar, a conversa deles? As atitudes deles têm te levado para perto de Jesus? Ou têm te afastado do Senhor? Você sabia que tem um número expressivo de pessoas que estão fora da igreja porque começaram a andar com pessoas que nunca tiveram interesse, nunca tiveram o evangelho, a palavra de Deus, a conduta cristã como prioridade? Pode perguntar a uma pessoa que se afastou dos caminhos do Senhor. Geralmente você vai encontrar casos assim. Ah, irmão, comecei a andar com fulano, comecei a andar com Beltrano, e aí comecei a ver algumas atitudes, comecei a me envolver e de repente estava fora da igreja. Existe um texto que eu acho magnífico em Marcos, capítulo 2 e o versículo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 2 e o versículo 5, que narra a história do paralítico que Jesus curou. E essa história é impressionante, porque Marcos 2 e 5 diz assim: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Eu estava no rádio por esses dias dizendo o seguinte: imagina que qualidade de amigos esse paralítico tinha. Porque veja só, a Bíblia fala que foram 4 homens, 4 pessoas que foram na casa dele, pegaram aquele homem. Eu não sei o peso, o tamanho daquele homem, mas até nos dias de hoje já é difícil você pegar 4 pessoas e levantar uma pessoa. Hoje, né, que a gente tem ambulância, tem tanta coisa, né? Tanta coisa para socorrer alguém, para levar alguém para o hospital, tem helicóptero, tem tanta coisa. Agora você imagina no primeiro século da era cristã, onde não se tinha sequer uma escada. Você imagina a dificuldade que foi pegar aquele homem na casa dele, levar até onde Jesus estava, quando chega lá, viu que uma multidão estava dentro da casa, subir com aquele homem no teto daquela casa, destelhar a casa e descer aquele homem até onde Jesus estava. Você imagina só. E o texto vai dizer que, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Perceba que o texto não diz que foi a fé do paralítico que Jesus viu. Jesus viu a fé deles. Que amigo, que amigos aquele homem tinha, hein? Que amigos aquele homem tinha. Pegou ele e levou para Jesus fazer um milagre. Será que os teus amigos estão te empurrando na direção de Jesus? Será que os teus amigos estão te levando para perto de Jesus? Ou estão te levando para o inferno? Tenha muito cuidado com os amigos que você tem. Mas, irmão Ibe, eu não quero ser taxado de chato, eu não quero ser taxado de metido a besta. Ei, o que está em jogo é a tua vida diante do Senhor. O que está em jogo é a tua intimidade com Deus. Eu vou confidenciar algo muito meu aqui com vocês. Em alguns ambientes por onde eu passei, eu já fui chamado de metido a besta, eu já fui chamado de orgulhoso, eu já fui chamado... Sabe por quê? Eu aprendi uma coisa logo cedo. Com quem eu ando pode definir, sabe o quê? O meu caráter. Com quem eu ando, isso pode definir o meu testemunho de vida. Porque isso é bíblico, está na palavra.
As péssimas amizades corrompem os bons costumes. Muitas vezes você foi bem educado, bem orientado, bem alertado, mas começou a andar com pessoas inconvenientes, pessoas que não te levam para perto de Cristo. Aí, de repente, você sofreu uma influência que não só alterou a tua identidade, alterou o teu caráter, como também te afastou de Jesus. Esse paralítico tinha 4 amigos que pegaram ele e levaram para perto de Jesus. Será que as pessoas com quem você andado têm feito isso com você? Ou estão te afastando de Jesus a cada dia? Procure perceber isso, procure refletir sobre isso. Será que os meus amigos estão me levando para junto de Jesus ou estão me afastando dele? Em terceiro lugar, olha que coisa muito importante acerca das amizades. Amizades sinceras irão sempre te ferir com a verdade. Guarde isso com você. Amizades sinceras irão sempre te ferir com a verdade. Salomão vai dizer algo que eu acho espetacular em Provérbios capítulo 27, versículos 5 e 6. Eu vou ler para vocês. Provérbios capítulo 27, versículos 5 e 6, Salomão diz: melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. A gente vive hoje dentro de uma sociedade onde as pessoas muitas vezes vivem de aparência. As pessoas muitas vezes agem comigo e com você feito lagartixa, sempre assim, ó, balançando a cabeça. E detalhe, há muita gente que gosta disso. Há pessoas que não gostam de ser confrontadas com a verdade, feridas com a verdade. Salomão diz que melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade. Tem gente que não gosta de ser ferido, porque diz, não, fulano está contra mim. Fulano não gosta de mim. Não, não é isso. É que ele está sendo sincero. Ele está te cutucando, te ferindo com a verdade. Verdade esta que muitas vezes a gente não gosta de ouvir. Porque a gente gosta de tapinha nas costas, é de elogio, é de dizer que está tudo certo quando não está. O problema meu e seu é esse, eu me incluo nisso também. Entende como isso é muito sério, como isso é tão verdadeiro? As pessoas muitas vezes querem nos alertar, e esse alerta, essa verdade, vai doer, vai nos ferir, e a gente não quer ouvir. Porque o que a gente quer ouvir é aquilo que é doce, aquilo que é bom, aquilo que o nosso ego gosta, né? Você é o cara, você tá certo e você é errado. Não, você acertou e não tem nada acertado. Não, você... É preciso entender que muitas vezes eu e você seremos confrontados com a verdade, feridos, se possível for. Mas nós temos que entender que isso é para o nosso bem. É como o meu pai, irmão Ismael, que tinha um cinturão muito conhecido lá em casa por mim e meu irmão. Eu costumo dizer que até hoje eu não esqueço a cor daquele desgraçado. Ô cinturão infeliz aquele, hein? Meu couro levou muita, né? Meu couro conheceu muito aquele cinturão. Foi, irmão Ismael, quando pegava eu e meu irmão, porque a gente era muito bonzinho, muito bonzinho. Então, o que é que acontece? Mas ele fazia isso, não é porque me odiava. Eu até então achava que ele e minha mãe não gostavam da gente, mas não era isso. Pelo contrário, eles nos amavam. E pelo fato de nos amar, nos corrigia. Só que as pessoas hoje estão vivendo dentro de uma sociedade onde o amor vai ser sempre permissivo. Hoje a gente vê isso até dentro da igreja. Você acredita? Tem igreja por aí hoje que não pode mais falar de pecado, não. Não! Irmão Ibe, olhe, o irmão ali adulterou, mas nós temos que ter muito cuidado. Tem muita igreja hoje assim, viu? Muita igreja hoje assim. Olha, aquela irmã ali aprontou, mas vamos colocar panos quentes, porque ela se fere, né? Porque ela se magoa, né? É o politicamente correto até dentro da igreja.
A verdade, ela vai doer. A verdade, ela vai nos confrontar. A verdade vai nos cutucar. Mas ela vai gerar vida. É por isso que Salomão diz que quem fere por amor mostra lealdade. Terceiro ponto importante de amizades sinceras. Amizades sinceras falam a verdade. Cuidado com esse tipo de amigo que está sempre, batendo aqui no teu ombro, está sempre vivendo de beijo, de abraço, de dizer que está tudo certo, quando você mesmo sabe que não está. Isso é importante. E é só amigo? Não. É o pai. E é só o pai? Não. Muitas vezes é um irmão. E é só o irmão? Não. Muitas vezes é a esposa. Quantas vezes Ruth já me chamou a atenção? Eu não tenho constrangimento nenhum de falar isso. Por quê? Ela é a minha esposa. Foi Deus quem me deu. Ruth quer ver o meu bem. Quantas coisas Ruth já foi lá e me corrigiu. Teve momentos que eu fiquei até um pouco chateado. E ela fez questão de dizer, meu filho, é pro teu bem. É pro teu bem. Eu tô te cobrando porque é pro teu bem. A gente não gosta. O nosso ego muitas vezes é tão grande, tá tão inflado, que a gente diz, epa, aí não, alto lá. Mas a gente precisa ser ferido, confrontado com a verdade. Cuidado com essas amizadezinhas que chegam e só diz aquilo que teu ouvido quer ouvir. Tem gente que se dói, né? Tem gente que se dói. Tem gente por aí que não gosta de ouvir a verdade, mas é importante. Amizades sinceras sempre irão me ferir com a verdade. Esse é o terceiro ponto importante. Em quarto lugar, amizades verdadeiras mostram com atitudes o seu caráter. Eu costumo dizer que caráter, para mim, agora é uma opinião minha. Eu digo feito Paulo. Agora falo como eu mesmo aqui. Não estou falando da Bíblia. Agora quem fala sou eu. Para mim, a maior transformação do evangelho é a mudança do caráter de uma pessoa. No âmbito das amizades, dos relacionamentos, o caráter tem que ser algo que devemos ter como primazia para ter verdadeiras amizades. Entende? É por isso que eu coloquei aqui nesse quarto ponto, amizades verdadeiras mostram com atitudes o seu caráter. E quando eu falo isso, eu me lembro, sabe de quem? Jonatas e Davi. Eu vou ler com você aqui o texto. 1 Samuel capítulo 20, versículos 30 ao 33. 1 Samuel capítulo 20, versículos do 30 ao 33, diz assim: A ira de Saul se acendeu contra Jonatas, e ele lhe disse: Filho de uma mulher perversa e rebelde, será que eu não sei que você tem apoiado o filho de Jessé para sua própria vergonha e para a vergonha daquela que o deu à luz? Enquanto o filho de Jessé viver, nem você nem seu reino serão estabelecidos. Agora mande chamá-lo e traga a mim, pois ele deve morrer. Jonatas perguntou a seu pai, por que ele deve morrer? O que ele fez? Então Saul atirou sua lança contra Jonatas para matá-lo. E assim Jonatas percebeu que seu pai estava decidido a matar Davi. Deixa eu explicar uma coisa importante aqui que eu acho impressionante desse quarto ponto aqui falando de amizades. Você sabe que Saul era o quê de Jonatas? Pai. E Davi era o quê? O melhor amigo. Existia uma amizade tão intensa, mas tão intensa entre Davi e Jonatas, que a Bíblia vai dizer que o amor deles era um amor que se sobressaía ao amor das mulheres. Há até quem diga, numa teologia falsificada, pirateada por aí, que existia um relacionamento homoafetivo, um relacionamento homossexual entre Davi e Jonatas, porque a Bíblia diz que o amor deles era um amor até mais intenso do que o amor das mulheres. Mas a Bíblia não está tratando aqui de amor no âmbito sexual, não. Era um amor de sentimentos que um tinha pelo outro, consideração, respeito. Aí eles pregam por aí essa conversa mole de que Davi era homossexual, Jonatas era homossexual. Nada a ver. Não tem nada a ver e nada contra os homossexuais, hein? Deixa eu deixar isso bem claro aqui.
Você pode fazer o que você quiser da sua vida. A Bíblia fala que o homem vai prestar contas a Deus de tudo aquilo que ele fez no corpo. Você é livre para escolher o que você quiser. Agora, vim dizer que a Bíblia diz que era um amor homossexual, não tem nada a ver. Era um amor muito grande, de dois grandes amigos que se respeitavam, se amavam. Agora, veja que coisa importante. Davi, de um lado, melhor amigo. Do outro lado, Saul, o pai. Imagina com quem Jonatas ficou. Imagina de que lado Jonatas ficou. Jonatas fica do lado de Davi. Olha que coisa surpreendente. Saul era o pai. Existia laços sanguíneos ali. Existia um parentesco. Era o pai e o filho. Mas diz a Bíblia que Jonatas avaliou a situação e percebeu que seu pai estava tramando injustamente a morte do seu melhor amigo. E ele disse, não. Eu sei que ele é meu pai, mas ele está faltando com a verdade. Eu ficarei com Davi. Davi está falando a verdade. Olha que coisa surpreendente. Talvez eu, no lugar de Jonatas, dissesse, não, meu pai está mentindo, mas é meu pai, né? É meu pai, vou ficar com ele. Davi é meu melhor amigo, mas Saul é meu pai. Olha o dedinho. Jonatas preferiu escolher a verdade do que a paternidade equivocada do pai dele. Era pai, era o rei, mas ele estava equivocado. Ele estava faltando com a verdade. E diz a Bíblia que Jonatas optou em defender Davi e ali firmou-se aquela aliança entre Davi e Jonatas. Verdadeiras amizades, elas revelam o seu caráter. Não pense porque você chama uma pessoa para sua casa para comer um bolo, né? Para tomar um sorvete, que isso é amigo. Não. Não pense porque você vai para a praia com alguém. Não pense porque você passa ali comer um galeto, foi no shopping, bater um papo com fulano, que ele é teu amigo. Amizades sinceras se revelam pelo caráter. Entende? Isso é extremamente importante. São pessoas que vão sempre no seu dia a dia dar sinais a você de quem de fato elas são. Tem muita gente por aí pensando que a amizade se define por um sorvete que a gente toma com fulano, com Beltrano. Ah, fulano é muito meu amigo. Fui para casa de praia dele, a gente passou um tempão lá, foi muito bom, rapaz. Isso não define amizade, meu querido. Isso não define amizade, minha querida. Amizades, guarde isso com você, se define pelo caráter. No momento mais difícil de Davi, Davi descobriu o caráter de Jonatas. Já pensou? Saul disse, ei, e nessa tradução aqui minha diz assim, filho de uma mulher perversa. Em algumas traduções bíblicas diz assim, filho de uma mulher rebelde e vadia. Olha o que o pai disse para o filho. Filho de uma vadia, filho de uma mulher rebelde, vadia. Nessa tradução minha aqui diz filho de uma mulher perversa e rebelde. Mas em várias traduções bíblicas diz filho de uma mulher vadia e rebelde. Tu não estás vendo que ele está ameaçando o teu trono? Só que Jonatas não estava preocupado com isso. Jonatas sabia que o que estava em jogo ali não era trono, não era o fato dele ser príncipe e Davi ameaçar o seu reino, não. O que estava em jogo ali era a verdade. Isso aqui é o que faz a diferença. Verdadeiros amigos se descobrem em situações como essa, através do caráter. E eu quero já concluir aqui falando duas coisas importantes acerca de verdadeiras amizades. Em quinto lugar, seja seletivo com suas amizades. Eu vou repetir isso aqui. Seja seletivo com suas amizades. Nós já aprendemos aqui que amizades sinceras revelam o quê? O seu caráter. Amizades sinceras me ferem com o quê? Com a verdade. Amizades sinceras me levam a quem? A Cristo. Aprendemos aqui que amizades e que influenciam.
Olha quantas coisas nós já aprendemos aqui acerca de amizades. Agora, em quinto lugar, preste atenção. Seja seletivo com suas amizades. O que eu vou dizer aqui é muito sério. O que eu vou falar aqui é muito sério e eu espero que você guarde isso para o resto da sua vida. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Não é todo mundo que pode estar na mesa da tua casa. Eu vou repetir isso aqui. Não é todo mundo que pode estar na mesa da tua casa, da tua sala, da tua cozinha. Não é todo mundo. Não é todo mundo que pode estar em alguns ambientes com você, ouvindo muitas coisas que você fala. Tenha muito cuidado, seja seletivo. Não é todo mundo que pode fazer parte do teu círculo de intimidades. Guarde isso aqui é muito sério, isso aqui é muito verdadeiro. E eu vou te mostrar dentro da Bíblia. Amizades, a gente pode ter muitas. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito conhecida. O que eu tenho de amigo, você não faz ideia. Mas pessoas íntimas, pessoas que entram na minha casa, eu conto na palma da mão. Não é todo mundo que eu boto aqui dentro de casa. Entende? Não é todo mundo que escuta algumas coisas que eu compartilho com a minha esposa. Não é todo mundo. Entende? No ministério de Jesus, você vê isso muito claro. Primeiro, Jesus escolhe 70. Dos 70, o número cai para quanto? Para 12. E de 12, o número cai para quanto? Para 3. Como assim, irmão Ibe? Primeiro foram os 70. Depois foram 12. Depois foram 3. Não, mas Jesus sempre teve 12 discípulos. É fato. É fato. Só que ele tinha 3, que eram os mais íntimos, os mais próximos. A Bíblia está repleta de casos assim, de histórias assim. Eu acabei de falar aqui de 2 homens que eram muito íntimos, Davi e Jônatan. Uma amizade tão sincera que eles firmaram uma aliança entre eles. Jônatan disse: olha, Davi, cuide da minha descendência, tu vai ser rei de Israel. E sabe o que aconteceu? Jonatas e Saul morreu lá nas montanhas de Gilboa, num conflito entre Israel e os filisteus. Morreram lá. Mas diz a Bíblia que quando Davi coloca os pés dentro do palácio, uma das primeiras atitudes de Davi foi: há alguém da casa de Saul que eu possa usar com ele de misericórdia? Aí alguém disse: tem um. Davi disse: quem é? Disseram: Mefibosete. Ele anda arrastando pelo chão, é deficiente, é filho de Jonatas, tá lá na terra de Lodebar. Davi disse: traz ele para cá, porque a partir de hoje ele vai comer comigo aqui no palácio. Amizades sinceras têm alianças, entende? Amizades sinceras têm elo. Não coloque dentro da sua casa, no seu círculo íntimo de amizades, qualquer pessoa. Vamos para a Bíblia? Mateus capítulo 17, versículos 1 e 2. Olha o que é que diz. Mateus 17, versículos 1 e 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo, preste atenção, Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Jesus aqui estava no Monte da Transfiguração. Era um momento ímpar, único do ministério de Jesus. E olha o que é que o texto diz, Mateus 17, 1 e 2. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular. Não era 12? Por que Jesus não subiu com os 12 no Monte da Transfiguração? Jesus só escolheu 3 para participar desse momento. 3. Se você perguntar, irmão Ibe, por quê? Porque todo mundo tem os íntimos, os mais achegados, os mais
próximos, aqueles que choraram quando você estava chorando, aqueles que estavam com você nos momentos difíceis, aqueles que estavam com você na construção de tudo. Há dias atrás eu estava assistindo um vídeo de um jovem empreendedor. Ele é milionário e, para minha surpresa e alegria, um servo do Senhor, um menino muito novo, rico. E ele disse, olha, eu tenho um e-mail, que esse e-mail jamais será apagado da minha caixa de e-mails. E ele nesse vídeo foi lá e mostrou. Era o nome de aproximadamente, salvo engano, 8 a 10 pessoas que foram determinantes na vida dele. Pessoas que aonde ele chegasse, ele iria lembrar deles. Porque aquelas pessoas foram importantes no seu processo, de onde ele saiu até onde ele chegou. Ele disse, eu posso esquecer de muita gente, dessas pessoas eu não posso esquecer. Entende como isso é importante? Há pessoas na nossa vida que a gente sempre vai carregá-los próximos da gente. São pessoas que estiveram conosco nos momentos de maior luta, de maior adversidade. E não se engane, quando você lê os evangelhos, você sempre vai ver Jesus chamando os três, Pedro, Tiago e João, para perto. Pedro, Tiago e João para perto. O que eu falei aqui agora do texto de Mateus 17 é Jesus no Monte da Transfiguração, com Pedro, Tiago e João. Eram 12, mas só 3 foram no monte com Jesus. Quando ele foi na casa de Jairo, lembra? Lucas capítulo 8, versículo 51. Lucas 8 e 51 diz assim, quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto, imagina quem era esse exceto, Pedro, Tiago e João. O pai, Jairo, e a mãe da criança. Só essas pessoas entraram no quarto. Entende como isso é importante na nossa vida? Seja seletivo nas suas amizades. Ô, irmão Ibe, mas isso foi 2 vezes. Se eu te disser que teve 3, 4, 5, eu poderia passar a noite falando aqui desses momentos onde Jesus só chama Pedro, Tiago e João para participar. Marcos capítulo 14 diz assim, Marcos 14, a partir do versículo 32. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto vou orar. E levou consigo, imagina quem? Pedro, Tiago e João. E começou a ficar aflito e angustiado. Olha que coisa. No Monte da Transfiguração, quem é que está lá? Pedro, Tiago e João. No quarto da filha de Jairo, quem é que está lá dentro? Jesus, Pedro, Tiago e João. No momento de maior aflição de Jesus, lá no Monte Caveira, no Getsêmani, ele reúne os 12 e diz assim para os 9, fiquem aqui que eu vou ali orar. Venham comigo, quem é que vai com ele? Ele chama pelo nome, Pedro, Tiago e João. Só os 3, o resto ficou lá embaixo. Sabe o que é que eu aprendo com Jesus? Eu tenho que ser seletivo nas minhas amizades. Sabe por quê? Há pessoas que eu coloco para dentro do meu círculo de amizades que vai atrair tempestades, problemas na minha vida. Você sabia que tem muita gente sofrendo por causa de pessoas que achavam que eram amigos? O tempo não vai dar, mas em outra oportunidade eu vou permitir que vocês deixem aqui depoimentos de vocês inscritos aqui no canal. Pode ser aqui embaixo nos comentários, né? Quantas pessoas que agora estão assistindo e quantas que irão assistir essa mensagem aqui no canal e vão pensar, puxa vida, é verdade. Eu entrei numa fria, eu entrei numa cruzeta, eu entrei numa situação porque permiti que fulano ouvisse o que não era para ouvir, participasse de coisas que não era para participar. Digo isso a você por experiência própria. Aqui na minha mesa, aqui em casa,
Eu e Ruth já trouxemos pessoas que não eram para estar aqui na mesa com a gente. E o final de tudo foi desastroso. Estou te falando de experiências que eu já vivi, que talvez você já viveu também. Você também já viveu. Entende? Eu estou te falando de coisas que você com certeza tem vivido, ou que já viveu como eu vivi. Então seja seletivo com quem você traz para perto, sabe por quê? Por ter permitido Jonas entrar no barco, o barco quase afunda, o barco do comandante. Permitiu Jonas entrar no barco. Tem muita gente permitindo Jonas entrar no barco das amizades dele, e o barco tá assim, ó. Tá já afundando. Já afundando, já afundando. Tenha cuidado com quem você coloca dentro do seu barco das amizades. Tenha cuidado, para depois você não estar com a mão na cabeça e o barco afundando. Em último lugar, isso aqui é muito forte. Vou encerrar com isso aqui. Nunca questione Deus por ter tirado pessoas da sua vida. Eu vou repetir isso aqui para você também nunca mais esquecer. Nunca questione a Deus por ter tirado pessoas da sua vida. Deixa eu dizer algo aqui para vocês. Há pessoas que Deus vai tirar de perto de você. Como diz os nossos irmãos pentecostais, né? E eu sou pentecostal, é forte. É ou não é? Há pessoas que Deus vai tirar de perto de você. E detalhe, pessoas que você até gosta. Pessoas que até você confia. Pessoas que até você chama de amigo. Mas que Deus vai tirar de perto de você. E por que Deus vai tirar essas pessoas de perto de mim? Porque Deus tem coisas maiores para você. Deus tem voos mais altos para você. E não fique aí chorando, se condoendo. Não fique aí. Há pessoas que Deus tirou de perto de mim. Pessoas que de fato eram amigas, pessoas que eu pensava que eram amigas, mas que Deus, tirou de perto. Por quê? Porque Deus tem um roteiro. Estou procurando aqui uma caneta. Deus tem um roteiro, que ele escreve o roteiro da nossa história. Ele escreve. Não precisa não, Ruth, é só para fazer uma analogia aqui. Então, Deus ele escreve o roteiro da nossa história. Ele é o grande roteirista. Então, se ele percebe que fulano, Beltrano vai entrar para atrapalhar, para tentar impedir o projeto, o propósito dele na minha vida e na sua, ele vai afastar pessoas de perto de você. Irmão Ibe, como é que o senhor fala isso? Como é que o senhor tem tanta certeza disso? Quando eu olho para a história de Abraão. Lembra o que o Senhor disse a Abraão? Qual foi a primeira coisa que Deus disse a Abraão quando a promessa foi feita a ele? Você está lembrado do que foi que Deus disse a Abraão? O que foi que o Senhor disse a Abraão? Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e leva Ló a tiracolo. É isso que está na sua Bíblia? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e leva Ló contigo? Foi isso que Deus disse? Não. Qual foi a ordem do Senhor para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Abraão tinha que se desvencilhar de suas raízes. Imagina você ter que se afastar de pessoas que você ama. Hein? Você já deve ter visto na televisão um quadro que Gugu fazia. Você já deve ter visto na televisão um quadro que Ratinho fazia, que é De Volta para Minha Casa. De volta para minha terra, né? As pessoas morrem de saudade do pai, da mãe, dos familiares, né? Abraão ouviu de Deus o seguinte: sai da tua casa, sai do meio da tua família, sai da tua terra. Só que Abraão, como eu, talvez eu fizesse até muito mais do que Abraão. Abraão leva Ló, seu sobrinho.
A ordem de Deus é não traz ninguém. Abraão, movido pelo sentimento, Abraão não tinha um filho, talvez ele pensou, vou levar meu sobrinho, quem sabe não vai ser meu herdeiro, é sangue do meu sangue, e leva Ló a tiracolo. Mas a ordem de Deus foi, sai da tua casa, da tua parentela, sai da tua terra e vai para um lugar que eu te tenho preparado. Só que Abraão era um homem como eu, como você, cheio de sentimentos, que disse, puxa vida, não vai ter problema se eu levar meu sobrinho, não. Não tem problema não, Deus não vai ficar com raiva de mim, não. E muitas vezes é isso que acontece comigo e com você. Lá na frente, tá os pastores de Ló brigando com os pastores de Abraão. O plano de Deus ali, procurando Ló e os pastores deles, interromper o projeto, o plano de Deus na vida de Abraão. O que foi que aconteceu? Os dois se separaram. Mais cedo ou mais tarde se separaram. A ordem de Deus foi bem antes. Sai, se separa. Há momentos na nossa vida que a promessa de Deus é tão grande que ele vai afastar pessoas. Mas, irmão Ibe, eu não gostei disso não. Mas é palavra de Deus, está na palavra de Deus. Entende? E nunca questione Deus pelo fato de ter afastado pessoas de perto de você. Porque você pode amá-los, você pode considerá-los, mas Deus conhece todo mundo mais do que você. Ah, mas Deus fez isso comigo, eu gostava, eu conhecia tanto fulano, quem conhece ele mais do que você é Deus. Mas eu conheci o caráter dele, Deus conhece mais do que você. Entende? Há pessoas que eu tenho certeza absoluta hoje que foi Deus que afastou de mim. E eu tenho um sentimento, uma admiração, um respeito, carinho, mas eu tenho que entender que foi Deus que tirou de perto de mim. Por quê? Porque o plano que Deus tem é para a minha vida. Há voos que eu vou dar que são muito altos. E essas pessoas não podem estar perto. Mas por que, irmão Ibe? Deus é quem sabe, eu não sei. Por mim estava tudo junto. Mas o Senhor diz, não, Ibe. Não. Entende? Então não questione as pessoas que Deus vai tirar de perto de você. Você vai chorar, você vai sentir falta, você vai pensar, puxa vida, rapaz, fulano esqueceu de mim. Tá lembrado daquele filme? Estrelado por Macaulay Culkin, Esqueceram de Mim? Fique tranquilo, foi Deus que permitiu. Deus que permitiu, sabe por quê? Ele vai estabelecer os seus propósitos na sua vida. E quem está perto pode querer atrapalhar. Quem está perto pode querer atrasar. Quem está perto pode querer trazer problemas. E Deus não vai perder tempo com pessoas que, estando perto, vão te atrapalhar. Estando junto, vão querer passar na frente dos planos de Deus que Ele tem na sua vida. Então, meu querido, minha querida, guarda essa palavra no teu coração. Esse vídeo vai ficar gravado aqui no canal, quando eu terminar agora aqui a live. E se você tiver alguém que precisa ouvir essa palavra, pega o link aqui embaixo de compartilhar. Aqui embaixo, né, tem um link. Compartilhar. Você pega esse link, manda pelo WhatsApp, coloca aí no teu Facebook, manda para alguém, tá bom? Irmão Ibe, essa palavra tem alguém que precisa ouvir. Pega o link aqui embaixo em compartilhar e manda para essa pessoa. Para que ela possa aprender as verdadeiras características de uma amizade sincera. Eu posso orar por vocês? Posso orar? Pai, aqui estamos em tua presença. E eu quero te agradecer, Senhor, por esses momentos em que estamos aqui diante do teu altar. Obrigado, Espírito Santo, pela palavra rema, palavra revelada. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Eu nada sou, nada tenho, nada posso, mas o Senhor, pela sua infinita bondade e misericórdia, tem me dado essa porção, que tem me alimentado e alimentado os meus irmãos. Oh Deus, nos ensina, Pai, a cada dia, nos dá o dom do discernimento, para ter perto da gente pessoas como Pedro, Tiago e João, os íntimos.
Pessoas como Jonatas, que esteve tão perto de Davi e foi um grande amigo que Davi teve. Ô Senhor, que possamos enxergar quem de fato se aproxima da gente com verdadeiras intenções, com um caráter aprovado pelo Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que me acompanha diariamente aqui pelo canal, vidas que agora estão orando comigo, pessoas que estão passando por momentos difíceis, pessoas que ouviram essa palavra e estão passando por um momento de covardia, de traição, de uma pessoa que ele achava ser amigo. Ô Senhor, esteja com tuas mãos estendidas sobre a vida dele, a vida dela, e que ele, que ela possa aprender que isso são lições que aprendemos para que a gente possa crescer e se tornar mais maduros. Fica conosco, Pai. Essa é a nossa oração. Te louvo, te exalto, te agradeço por tudo em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Queridos, a vocês, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Que Deus abençoe vocês e é sempre bom estar aqui com vocês. É maravilhoso estar sempre aqui com vocês. E eu louvo a Deus pela vida de cada um. Sempre lembrando, se você não me segue no Instagram, tá aí na tela o meu Instagram, Ibneias Júnior. Me segue lá. Eu estou sempre deixando uma palavra nos meus stories, né? Todos os dias, quando eu chego na Rádio Maranata, antes de entrar no estúdio, eu deixo uma palavra, uma crônica pequenininha. É uma crônica que eu deixo diária lá nos meus stories, né? Então, se você não me segue no Instagram, tá aí o meu Instagram, @IbneiasJúnior. @IbneiasJúnior. Esse é o meu Instagram que você tá vendo aí na tela. E você pode me seguir lá. Eu teria o maior prazer de ter você lá me seguindo também no Instagram, tá bom? Um abraço para todo mundo. Permitindo Deus, amanhã a gente volta para mais uma Crônica da Manhã, a partir das 18 horas. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente até agora e que Deus em Cristo continue abençoando vocês poderosamente. Um abraço, gente. Até amanhã às 18 horas, hein?